Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nosso sobre o MarkEdit. E nesse vídeo, dando continuidade aos vídeos anteriores, nós veremos as funcionalidades do editor Mark, que é basicamente aquele bloco de notas que permite que a gente edite diretamente os registros Mark, né? Que a gente inclua campos, altere as informações dos subcampos e assim por diante. Pessoal, para acessar o editor Mark, a gente vai utilizar esse link aqui que está na tela inicial do MarkEdit. Abrindo esse editor, a gente vai ter então essa tela, né, esse bloco aqui de texto para a gente incluir os nossos registros, editar os nossos registros. Quando que a gente vai utilizar o editor Mark? Então, como eu disse, quando a gente quer trabalhar dentro dos próprios registros. A gente tem aquelas outras ferramentas Mark que foram abordadas no vídeo anterior, em que a gente fazia a conversão, por exemplo, de um formato para outro, ou juntava os arquivos que tinham registros Mark, e tantas outras coisas, mas sem abrir os registros. Aqui no editor Mark a gente vai trabalhar com o registro aberto, tá bom? A gente vai utilizar esse editor, então, sempre com o formato do MarkEdit, aquele formato .mrk, né, aquele formato do ícone azul, e não com o formato MRC. Quando que a gente vai abrir o arquivo, então, dentro aqui do editor Mark? Geralmente, quando a gente termina um processo no MarkEdit, ele vai aparecer para a gente a opção de editar o arquivo. Então, por exemplo, se a gente faz a conversão de um formato para outro, para Mark, por exemplo, ele traz ali no finalzinho da janela de ferramentas Mark a opção já de editar o arquivo. Aparece o botãozinho ali, Edit File. Então, é uma das formas de a gente carregar o nosso arquivo aqui dentro do editor Mark. Outra forma, que talvez seja o mais usual, é quando a gente tem um arquivo MRC salvo no nosso computador e a gente quer abrir esse arquivo para fazer a edição do registro. Então a gente vai ter que fazer aquele processo de transformar o MRC em MRK. E é nesse processo que o MarkEdit já vai dar a opção de a gente abrir o arquivo dentro do editor Mark. Então, mostrando aqui na prática. Eu tenho aqui na minha pasta esse arquivo chamado registroscoletados.mrc, que são os registros, é um arquivo que contém registros Mark que eu baixei de vários servidores, provedores com o protocolo IPMH. Então, baixei os arquivos dessas 6 diferentes fontes e unifiquei com a função de Mark Join, que a gente viu no vídeo anterior, nesse único arquivo. Agora eu quero editar esse arquivo no editor Mark. Então, eu vou clicar 2 vezes. Automaticamente o MarkEdit vai trazer para mim essa janela, pedindo para que eu quebre, né, que eu use a função MarkBreaker, que eu transforme o MRC em MRK. Vou clicar em executar, ele vai transformar para mim e automaticamente ele já gerou aqui na pasta o arquivo .mrk, que é o do ícone azul, e já trouxe para mim a opção aqui de editar esses registros que estão nesse arquivo. Então eu vou clicar aqui e automaticamente ele já vai trazer esses dados aqui para dentro do editor Mark. Deixa eu aumentar um pouco a fonte para ficar mais visível para vocês. Então, pessoal, aqui estão os nossos registros Mark dentro da tela de edição do MarkEdit. Então, se eu quero modificar algum desses registros, é aqui que eu vou fazer essa modificação, tá? Por meio dessa tela. Mas antes da gente ver as opções aqui de modificar, de editar os arquivos, os registros Mark, o que é importante que a gente conheça? Que a gente conheça a sintaxe, né? Basicamente a pontuação, digamos assim, do MarkEdit. Como que é essa sintaxe? Né? É como que a gente vai indicar os campos e os subcampos dos registros dentro desse arquivo. Ele é parecido com aquele formato Mark Tags, que geralmente a gente vê nos catálogos das bibliotecas, que dá para você copiar e colar, mas ele é um pouco diferente, tá bom? Ele é um formato aqui específico do MarkEdit. Como que ele funciona? Então, sempre que eu vou indicar um campo, eu vou começar essa linha com o sinal de igual. Então, aqui igual, depois a numeração do campo. Então, por exemplo, igual 245. Eu vou ter 2 espaços em branco. E aí depois eu vou ter os 2 caracteres dos indicadores. E aí depois eu começo o código do subcampo com o cifrão e a letra, né, ou número. E depois o conteúdo daquele subcampo. Para adicionar outro subcampo, venho aqui o cifrão novamente, coloco o código do subcampo e aí o conteúdo do subcampo, tá bom? Essa é a sintaxe que a gente precisa obedecer para fazer as edições aqui no editor Mark. Ao final de um registro, eu vou deixar uma linha em branco e então vai começar o registro seguinte. Percebam que o líder,
que é o campo 000, né, ele simplesmente é representado pelas letras LDR e por aqueles códigos também numéricos do líder. Tá bom? Quando o indicador não é utilizado, quando o indicador é deixado em branco, ele vai conter essa barra invertida, tá bom? Não é aquela barra que a gente está acostumado a usar, por exemplo, lá no campo 245, que é essa barra para a direita, mas sim é a barra invertida, a barra para a esquerda, para indicar que não tem nenhum valor ali no indicador, tá bom? Então essa basicamente, pessoal, é a sintaxe do MarkEdit, é o que a gente precisa saber para começar a editar os registros aqui. Aqui nessa tela de edição a gente pode fazer as edições manualmente, então eu vi esse campo aqui e faltou o subtítulo, então eu posso digitar aqui subcampo 2 e preencher o subtítulo desse registro que eu estou fazendo. Aí eu posso apagar um campo, por exemplo, posso fazer essas edições de forma manual, tá? Ele permite isso, ele é basicamente um bloco de notas, então eu posso, por exemplo, copiar um resumo e colar aqui no campo 520, eu posso incluir os assuntos, incluir os autores, modificar os campos, trabalhar como se fosse um editor de texto. Depois que eu terminei as modificações desse arquivo, desses registros MARC, eu preciso salvar ele novamente como MRK para mandar ele lá para o meu sistema de bibliotecas. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Finalizadas as correções, eu venho aqui no menu Arquivo, né, File, e clico nessa opção aqui, ó, de compilar arquivo em MARC. Aí ele vai abrir essa telinha para mim, perguntando onde eu quero salvar. Eu posso escolher um nome aqui, por exemplo, registros editados. E automaticamente ele já vai salvar como um arquivo .mrc. Salvo e está pronto, está aqui na pasta para eu fazer a importação no meu sistema. Tá bom? Enquanto eu estou modificando o arquivo e eu não vou importar, eu simplesmente venho e salvo aqui arquivo salvar. Né? E ele continua salvando como MRK. Concluídas as modificações, eu vou lá e salvo então como MRC. Pessoal, vamos fazer um tour rapidamente aqui pelas funcionalidades do menu do editor MARC. Então aqui no menu arquivo a gente tem as opções de criar um registro do zero. Eu mostrei aqui para vocês a gente abrindo um arquivo MRK. Mas vamos supor que eu queira começar um arquivo em branco, eu posso vir aqui, criar um novo e, por exemplo, dizer aqui que eu quero criar um registro novo para um livro. Aí ele vai trazer para mim alguns campos que por padrão já estão configurados aqui no MarkEdit, que são os campos necessários para um registro de livro. Tá bom? E aqui eu posso fazer minha catalogação, posso incluir outro registro aqui embaixo e assim por diante. Não é uma funcionalidade muito comum, mas também existe. Tá? É bom, às vezes, para praticar, né? A gente não tem o campo lá no sistema de biblioteca, só quer aprender a utilizar, aprender a catalogar, dá para utilizar essa funcionalidade. Aqui a gente tem também a opção de histórico. Então, eu quero abrir novamente aquele meu arquivo registros coletados MRK. Vou abrir aqui. Ele vai carregar novamente para mim aquele arquivo que eu já estava trabalhando. Essas opções de importar e exportar que estão presentes aqui no editor MARC são referentes ao OpenRefine, que é uma outra ferramenta de tratamento de dados que eu não vou explicar aqui nessa série de vídeos, mas se vocês pesquisarem no Google, no YouTube, MarkEdit OpenRefine, vocês vão encontrar uns tutoriais de como se trabalha com isso. Salvar e salvar como, imprimir, a opção de compilar MARC e, por fim, uma opção interessante aqui do menu arquivo é essa opção selecionar registros para edição. Como que ela funciona? Clicando aqui, o MarkEdit vai trazer essa tela para a gente, em que a gente pode selecionar alguns registros que estão dentro de um arquivo. Então, por exemplo, aqui automaticamente, como eu já estou com o arquivo aberto, ele já vai carregar esse arquivo aqui para mim dentro dessa tela. Basta que eu clique aqui em importar arquivo, ele vai trazer uma relação de todos os registros que estão dentro desse meu arquivo. Tá? Então, no caso aqui, ele está trazendo por padrão qual que é o campo 245A de cada um dos registros. Então, vamos supor que eu verifique aqui que eu quero remover desse meu arquivo alguns desses registros. Então, eu posso marcar aqui quais são os registros que eu quero fazer a remoção e posso clicar aqui no deletar selecionados, ou então eu posso exportar esses registros selecionados para outro arquivo, tá bom? Posso fazer várias coisas por essa tela. Essa tela eu gosto de usar ela muito não para fazer essa exportação ou essa exclusão dos registros MARC, mas sim para fazer um diagnóstico do que está dentro de cada um dos campos.
Por padrão, ele vai trazer aqui a informação do 245, mas a gente pode mudar essa informação. Então, vamos supor que eu queira visualizar aqui dentro desses meus registros o que está preenchido nos campos 020, que é o campo do ISBN. Então, posso vir aqui nessa caixinha aqui do campo de exibição, posso preencher aqui 020, subcampo A, clicar em importar arquivo, que ele vai carregar de novo esse arquivo, mas dessa vez trazendo a informação que aparece no campo 020. Quando ele mostrar essa informação aqui, ó, display field not found, significa que não existe esse campo, esse subcampo no registro. Posso clicar aqui para ele reorganizar. Aqui no caso, ó, pessoal, não tem nenhum registro com o campo 020. Então já me ajuda a fazer o diagnóstico desse conjunto de registros MARC. Vou olhar aqui, por exemplo, o campo 500. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Campo 500, subcampo A. Importar arquivo. Aí sim, já consigo ver que existem várias informações, que esse campo está preenchido em vários registros e basicamente está uma bagunça, né? Cada registro, ó, o ISBN, por exemplo, já está aparecendo aqui em alguns registros lá no campo 500. Em outros registros, o campo 500 está sendo utilizado com a referência do material. Então, pessoal, é uma ferramenta importante para fazer o diagnóstico dos dados. Então, eu posso olhar aqui também, eu quero ver como é que está o campo 100. O campo 100 está preenchido na maior parte dos registros. Ó, tem nome de instituição no campo 100, que deveria estar no 110, provavelmente. Então, já é uma forma de eu começar a fazer o diagnóstico do que precisa ser modificado nesses meus registros, tá bom? Vamos fechar aqui para a gente continuar pelo nosso tour. Aqui no menu editar, a gente encontra as funções básicas de um editor de texto. Então, copiar, colar, encontrar. Então, por exemplo, eu quero encontrar a palavra biblioteca dentro desse meu conjunto de registros. Eu quero saber se há alguma menção. Então, clico aqui em buscar, ele vai buscando de um em um. Ou então, posso vir aqui e encontrar todos, que ele vai me trazer uma lista de ocorrências dessa palavra que eu pesquisei. Eu achei a palavra aqui, Bibliotecas Públicas 1690, nesse registro. É só eu clicar aqui, ó, pular para o registro, ou clicar duas vezes, que ele vai me trazer aquela parte que eu pesquisei. Ó. Aí eu posso modificar, enfim, posso acessar esse registro com base naquele resultado. A telinha com os resultados continua aberta aqui, ó, foi minimizada, mas eu posso continuar vendo os outros resultados dessa busca que eu realizei. Tá bom? Uma ferramenta interessante também. Aqui de edição a gente pode também pular de um registro para outro, né? Eu não falei para vocês, mas aqui na parte inferior da janela a gente tem a opção de navegar entre as páginas. Então, quando a gente abre um arquivo que tem muitos registros MARC, ele fica sem registros por página. Então, eu posso navegando aqui entre as páginas ou então ir lá para a página inicial ou para a página final. Eu posso ir também para um registro específico desse meu registro. Então, eu posso vir aqui, né, editar, pular para e colocar o número do registro. Então, eu quero ir lá para o registro 150. Aí ele vai trazer para mim o registro 150 desse meu arquivo. Tá bom? Aqui no menu fontes, a gente pode modificar, por exemplo, o tamanho da fonte, a fonte que está sendo utilizada aqui na visualização, né, para ficar mais adequado para o que a gente gosta de utilizar no dia a dia. Aqui no menu relatórios, a gente tem algumas opções, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui o relatório de contagem de campos, que ele traz uma relação dos campos que estão sendo utilizados no registro e é também uma ferramenta interessante para fazer o diagnóstico. Então, eu tenho esse meu arquivo aqui que tem quase 1000 registros e eu já posso visualizar que, por exemplo, o campo 042 tem 875 ocorrências em 875 campos, o campo 260, o campo 246. Eu já começo a fazer um diagnóstico aqui para saber como é que está esse meu conjunto de dados, o que eu vou precisar modificar, onde é que eu vou precisar trabalhar no momento de fazer as alterações, tá bom? Eu posso ver aqui também, ó, a opção de contagem dos subcampos, só que aí ele vai exportar para mim um relatório mostrando quais são os subcampos daquele campo que eu selecionei, tá bom? Tem umas opções interessantes aqui na tela no menu de relatórios, tá? Que vocês podem explorar depois.
Além disso, tem os de validação do MARC, que são aquelas mesmas regras que eu falei lá na aula anterior. As regras de validação de registros MARC, vocês podem editar essas regras que vêm para o padrão do MARCedit. Há algumas opções também de validar ISBN, cabeçalhos, mas aí depende muito do idioma e de como tá configurado os seus registros e o seu MARCedit, tá bom? Explorem depois com calma essas opções. Aqui, pessoal, no menu ferramentas, a gente tem algumas ferramentas que a gente já viu anteriormente. Então, por exemplo, a coleta de registros, a pesquisa usando o protocolo Z3950, a gente encontra aqui também. A coleta de registros usando o protocolo IPMH, a gente encontra aqui também. Aqui também a gente tem as opções de Linked Data, né, que também estão disponíveis lá na tela inicial do MARCedit. Tem a opção do RDA Helper, que é uma funcionalidade que faz algumas adequações nos registros com base para eles ficarem mais parecidos com o RDA, então ele acrescenta ali os campos 336, 337, 338, acrescenta o subcampo E no campo 100, no campo 700 e algumas outras opções. Ele faz também ele transforma também as abreviaturas por extenso, então vocês podem testar essas funcionalidades, é só vir aqui e clicar no OK. Tá? Também dá para vocês configurarem, porque por padrão ele está vindo aqui para fazer tudo em inglês. Então, nesse registro, por exemplo, que a gente tem informação de páginas, P ponto aqui, ele vai transformar em pages. Se a gente quer que transforme em páginas em português, a gente precisa vir aqui, ó, editar lista e alterar a forma por extenso daquela abreviatura, tá bom? Também é interessante para explorar um pouco essas funcionalidades. Seguindo aqui, o que a gente tem nas ferramentas? A gente tem algumas funcionalidades que automatizam um pouco do trabalho. Então você pode, se você usa muito o MARCedit e você faz sempre uma mesma atividade, uma mesma substituição, uma mesma correção dos dados, você pode criar uma rotina automatizada aqui dentro do MARCedit, tá bom? Ele é bem poderoso, ele tem várias funcionalidades que para quem usa muito, conforme usa muito, vai aprendendo elas e vai tirando o máximo de proveito dessa ferramenta. Pessoal, aqui no finalzinho desse menu ferramentas, a gente tem essa série de funções que são para fazer modificações em lote nos registros, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar sobre essas funcionalidades para vocês no vídeo seguinte, tá bom? Que elas são bem interessantes de serem trabalhadas. Aqui, pessoal, nas outras opções dos menus, a gente tem aqui a conexão com a base de dados da UCLC, para quem é instituição membro, né? Que aí vai ter um login e uma senha, por isso que não aparece ativado aqui para mim. Além disso, tem alguns plugins que você pode instalar, então não tem nenhum instalado aqui, porque não está aparecendo também. Algumas coisas de fazer script e alguns links de ajuda que existem aqui no menu Help. Aqui na barra de menu, os ícones também são basicamente as mesmas funções que eu falei aqui no menu para vocês, mas são as funções talvez mais utilizadas, tá bom? Então, pessoal, esse foi o tour aqui básico sobre o editor MARC, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre aquelas funcionalidades de edição em lote que a gente tem aqui dentro do editor MARC, tá bom? Então, até o próximo.